Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva, sendo que esse projeto está sendo executado pela Associação Humana Povo para Povo Brasil, nos territórios de identidade metropolitano Salvador e Recôncavo. Nessa videoaula, a última que a gente vai tratar como parte do encontro comunitário, Associação Sol Nascente, a gente vai tratar sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. E a ideia é trazer um pouco mais dos elementos relacionados a esse importante programa de política pública de acesso a mercado institucional. Nos primeiros dois vídeos a gente falou sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. No primeiro vídeo falamos um pouco mais dos aspectos relacionados à parte da política pública, a lei, norteia o PNAE, forma de acesso, os passos, e a parte do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que faz o controle social da política pública, e a importância de estar, principalmente os empreendimentos e agricultores e agricultoras familiares, estarem acompanhando esse conselho, tanto na parte da formação do preço, quanto na elaboração do cardápio, assim como também na elaboração dos projetos técnicos, projetos de venda aí para o PNAE. No segundo vídeo a gente debruçou um pouco mais sobre o PNAE, acerca principalmente da elaboração do projeto de venda, e agora no terceiro vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o PAA de um aspecto mais conceitual, tá bom? E aí a gente encerra esse ciclo relacionado a compras institucionais. Para o que a gente vai trabalhar, abordar, o que é o PAA, as finalidades, as modalidades, e aí a gente vai trazer algumas modalidades, esmiuçando: compras com doação simultânea, critérios de pontuação, critérios de desempate, compra direta, apoio à formação de estoque, compras institucionais e fornecedores do PAA, tá bom? Bom, o Programa de Aquisição de Alimentos, ele foi criado, ele é regido pelo artigo 19 da Lei nº 10.696 de 2003 e tem como finalidade fomentar o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como a inclusão socioeconômica de empreendimentos, grupos, agricultores vinculados à agricultura familiar e economia solidária. Então é um programa que há o processo de compras públicas e esse produto que é comprado é feita a distribuição para públicos em situação de vulnerabilidade social. Além disso, também permite-se que haja a possibilidade de geração de renda para agricultores e agricultoras familiares. Quais são as finalidades do PAA? Primeiro é incentivar a agricultura familiar, visando promover aí a sua inclusão socioeconômica, com base no fomento da produção sustentável, processamento de alimentos e industrialização. Mas aí a gente sabe também que está muito vinculado também à segurança alimentar e nutricional, principalmente a alimentação saudável, e também tem esse elemento particular com relação à geração de renda. Valorizar e incentivar o consumo de alimentos produzidos pela agricultura familiar, com base principalmente na agroecologia e na produção de alimentos sem veneno. Promover o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade às pessoas em situação de segurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação saudável e adequada. Parte-se também daqueles processos iniciais, como prática do acesso à alimentação saudável, como direito humano, e principalmente também a organizações sociais que têm pessoas em situação de vulnerabilidade, como creches, asilos e outras entidades sociais que geralmente recebem donativos, tá? Promover o abastecimento alimentar, e aí se parte principalmente das compras governamentais de alimentos, incluída aí a alimentação escolar. Em caso tem o PNAE especificamente, mas no caso do PAA é mais direcionado para a parte de doação mesmo de alimentação, de alimentos. Um outro aspecto é
constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares, principalmente a CONAB, né, a Companhia Nacional de Alimentação, que faz esse estoque, né, de alimentos, principalmente na questão da regularização e controle de preços, tá? E em algum momento também distribuição para entidades e sociais. Apoia a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações formais da agricultura familiar, como cooperativas, associações, tá? E fortalecimento dos circuitos curtos, né, locais e regionais e redes de comercialização. Quando a gente tem um empreendimento que acessa ao PAA, acessa ao PENAI, isso a gente está de certa forma estimulando, né, a dinâmica organizativa desses empreendimentos. Então, permite-se, claro, a questão do mercado local, territorial, né, dinamizando, né, a possibilidade de recursos financeiros circularem naquele local, naquele território. Então, a dinâmica do PAA, ele parte muito desse processo, né, além de garantir a alimentação saudável, ele permite também que haja um fortalecimento econômico do local. Quais são as modalidades do PAA? Primeiro a gente tem a compra com doação simultânea, né, a compra direta, apoio à formação de estoques e a compra institucional. A gente vai esmiuçar cada um desses, né, e depois a gente vai trazer alguns elementos aí, tá bom? Bom, compras com doação simultâneas, né, são compras de alimentos diversos e doação para entidades socioassistenciais, equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Aí geralmente a gente tem os programas Mesa Brasil, né, da SESI, da SESC, certo? Tem os programas públicos também de apoio a organizações sociais, socioassistenciais, certo? E essas condições são estabelecidas pelo grupo gestor do PAA, a rede pública e filantrópica de ensino, e tem como objetivo atender demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em situação de insegurança alimentar, certo? Esse é o mais direto, que relaciona-se principalmente com o público com necessidades, né, de acesso à alimentação saudável ou que esteja passando por situações de vulnerabilidade social. Aqui tem alguns critérios de pontuação, importante atentar a isso, né? Então, por exemplo, DAPs físicas, a gente precisa ter um percentual aí em torno de 91 a 100% para alcançar 3 pontos, 71 a 90% para se alcançar 2 pontos e 50 a 70% de DAP física para alcançar 1 ponto. Então, assim, quanto mais agricultores tiverem com suas DAPs regularizadas naquele empreendimento, melhor. Então, é importante, assim como o PENAI também a gente faz menção, né? É importante que o empreendimento com sua base organizativa, né, agricultores, agricultoras familiares, estejam com as DAPs regularizadas, tanto a DAP jurídica quanto as DAPs físicas das pessoas que fazem parte daquele empreendimento, tá bom? Então é importante isso aí, é essencial que a gente consiga garantir essa organização, essas informações. Um outro aspecto está relacionado à categorização das organizações. Se o empreendimento é uma cooperativa, ele tem 6 pontos. Se é uma associação, ele tem 3 pontos. Essas informações a gente pode encontrar no site da CONAB, tá? No site da conab.gov.br a gente encontra todas essas informações referentes aí a critérios de pontuações e até mesmo o lançamento no PAA-NET, tá bom? Importante, a participação das mulheres. Quanto mais mulheres forem inseridas na proposta, maior a pontuação que a gente vai ter, tá bom? Então é importante a gente estimular a participação das mulheres e, como a gente está falando de economia solidária, de agricultura familiar, a gente precisa estar estimulando, né, o fornecimento desses produtos feitos por mulheres. Até por uma questão de política pública, isso conta como uma vantagem, né, do ponto de vista da concorrência com outro empreendimento no momento que for fazer a seleção, né, pela CONAB, né, PAA-NET. Um outro aspecto que também é público prioritário são o público vinculados a assentados na reforma agrária, povos e comunidades tradicionais
E aí a gente tem uma série de pontuações, né? Mas quanto mais a gente tiver sujeitos vinculados a essas categorizações, melhor. Então a gente tem aí 3 pontos para o empreendimento que esteja, né, relacionados a essa categoria, as categorias que foram citadas, né? Então é importante a gente também estimular, né? É uma forma também de estimular essa participação desse público, né, no acesso à política pública. Um outro aspecto também é com relação ao percentual de DAPs no cadastro único. Então, quanto mais DAPs físicas estiverem cadastradas no cadastro único, que é o cadastro do governo federal, né, melhor. Então, também é um ponto aí a se destacar quando a gente vai falar, né, desse acesso a essa política pública. Então, é público prioritário da política pública, né? Então, mulheres, povos de comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária e pessoas que estão cadastradas no CAD único. Além disso, existe um mapa, né, da insegurança alimentar e nutricional. Então, se os municípios que estiverem inseridos nesse mapa da insegurança alimentar e nutricional é um município também prioritário da política pública. Então, assim, a gente está percebendo que existe uma série de critérios que pontuam mais do que outros, né? Então, assim, a importância dessa e aí é claro que é uma questão de conquista de direitos, né? Então, esses grupos sociais conseguiram conquistar esses direitos. Então, por isso que, de certa forma, a gente tem um público, uma pontuação maior. E também é porque é o público que está mais vulnerável socialmente. Então, a própria política pública faz com que essas pessoas consigam ter esse acesso, né, a esse mercado. Um outro aspecto que a gente precisa trazer com muita atenção são os critérios de desempate. Então, assim, a gente tem os critérios que pontuam com relação a público prioritário, né, e localização geográfica, principalmente com relação né, a insegurança alimentar e nutricional, mas a gente também tem a sequência de desempate. Ou seja, se 2 empreendimentos alcançam a mesma pontuação, vai se observar alguns elementos, dentre os quais onde esse empreendimento vai estar inserido com relação ao município e se o município está inserido, está englobado dentro do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, certo? Então, se comparar os municípios dos empreendimentos, aquele que tiver com o índice mais baixo é onde vai estar sendo mais privilegiado. Projetos com 100% de produtos orgânicos ou agroecológicos. Então, isso para os empreendimentos, para além da segurança alimentar, para além do processo produtivo e para além também dessa possibilidade de você ter esse mercado diferenciado, você tem essa questão relacionada à comercialização. Então, olha a importância de ter um processo de produtivo limpo, orgânico, né, ou agroecológico, e que isso de certa forma responde muito à dinâmica da segurança alimentar nutricional e da agroecologia, né, ou da produção orgânica sem veneno, tá? A quantidade de DAPs físicas no CAD único, então também, né, as pessoas, os sujeitos que fazem parte daquele empreendimento que estiverem cadastrados no cadastro único, maior percentual de doação em municípios do INSAM, que é os municípios que estão inseridos na insegurança alimentar, nutricional, menor valor do projeto, também é um outro critério, certo? Quando a gente vai fazer a proposta no PA-NET, a gente precisa inserir as informações relacionadas a valores, né? Preço de venda daquele produto. Então é importante já trazer essas informações, né? O valor menor do projeto. E a menor data de envio da proposta de participação completa. Ou seja, quem preencheu primeiro tem mais vantagem do que deixou por último. Então é importante também ter essas informações aí contempladas, tá bom? Essa é a sequência com relação aos critérios de desempate.
Mas é importante sempre você ver que se relaciona muito ao público da política pública, que é prioritário, a produção de base agroecológica ou orgânica. E aí tem as questões relacionadas também à inserção desse empreendimento em um determinado local, principalmente municípios que estejam em índices de insegurança alimentar e nutricional, tá certo? E aí já são algumas questões relacionadas à organização, mas envio da proposta com prazo de data menor, tá bom? Bom, aqui tem um PA-NET, que isso a gente pode encontrar no site da Conab. Lá tem mais informações, né, onde a gente pode estar acompanhando, mas que é importante os empreendimentos acessarem o site da Conab para verificar, porque lá a gente baixa o programa do PA-NET e que onde a gente insere as informações e depois a gente encaminha para a Conab para os processos de seleção de compras, né, quando são lançados. Então é uma forma de facilitar o preenchimento das propostas de participação e de entrega. Então no sistema a gente tem todas as informações referentes a cadastro, né, que a gente, é muito parecido com o PENAI, assim, só que claro que no sistema a gente vai ter que vincular o agricultor ao empreendimento, vai ter que vincular também a sua produção, a produção global daquele empreendimento que vai ser inserido na proposta, tá certo? Então isso aqui a gente percebe que atende, né, as seguintes modalidades: compra com doação simultânea e apoio à formação de estoque para a agricultura familiar, que é chamado CPR Estoque. Então as organizações podem registrar as propostas de maneira rápida e direta, né? E aí tem os passos de instalação do PA-NET, tá certo? Que aí a gente pode fazer isso no site da Conab. Já tem todas as informações relacionadas a esse acesso desse sistema, tá bom? Bom, uma outra modalidade importante é a compra direta. Então a compra direta tem como finalidade a sustentação de preço de uma pauta específica de produtos definida pelo grupo gestor do PAA, constituição de estoques públicos desses produtos e atendimentos a demandas de programas de acesso à alimentação. Então a gente tem essas três finalidades, tá? Então quais são os alimentos? Os alimentos básicos da agricultura, né? Arroz, feijão, milho, trigo, sorgo, farinha, etc., castanha, ou outros que venham a ser definidos pelo grupo gestor do PAA. Os alimentos devem ser de produção própria dos agricultores familiares e precisam cumprir requisitos de qualidade de acordo com as normas vigentes. Como funciona? A compra direta permite a aquisição de produtos até o limite anual de R$ 8.000 por unidade familiar e é acessada individualmente, certo? Então a compra direta é feita uma relação direta entre o agricultor e a demandante, tá certo? No caso aí a Conab, que operacionaliza, ela analisa a documentação e providencia a classificação do produto. Se tiver tudo certinho, emite nota fiscal de aquisição e aí os produtos são encaminhados, né, para compor os estoques públicos que são gerenciados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Uma outra modalidade de compra é apoio à formação de estoques, tá? Então o objetivo é apoiar financeiramente a constituição de estoques de alimentos por organizações da agricultura familiar, visando a agregação de valor à produção e sustentação de preço. Ou seja, numa situação que a gente está vivendo hoje, né, de aumento do preço do arroz, do feijão, então de repente, se a gente tivesse um estímulo, né, à compra pública de alimentação, com certeza a Conab conseguiria ali melhorar a organização, né, e controle dos preços do mercado, tá certo? Mas infelizmente não tem, então acaba acontecendo algumas situações aí de dificuldade, né? A demanda sobe, às vezes você não tem oferta suficiente, tudo isso. Então esses alimentos são destinados aos estoques públicos ou comercializados pela organização de agricultores para a devolução dos recursos financeiros ao poder público. Os alimentos da safra vigente são aqueles que podem ser adquiridos, né, produção própria de agricultores que cumpram também as mesmas normas vigentes da segurança e seguridade sanitária. Aqui tem o funcionamento, né? Tem a definição da demanda, elabora o edital da chamada pública, que vai divulgado, né, amplamente. Aí o órgão comprador habilita as propostas, que tenham todos os documentos exigidos. O órgão responsável realiza a compra,
responsável pela compra realiza 3 pesquisas no mercado local e regional e produtos com base também nos produtos orgânicos agroecológicos, né, principalmente. E o comprador e fornecedor assinam o contrato, estabelece o cronograma de entrega e a data de pagamento dos agricultores, né. O limite também é de R$8.000, independente de fornecedores que participem de outras modalidades, certo? Então é isso, né? Compra institucional também é uma forma da gente ter essa possibilidade desse produto, da agricultura familiar também atingir esses mercados, né? E aí geralmente funciona a partir de um edital. Então é importante também os empreendimentos estarem atentos, né, aos sites, né, das secretarias, dos ministérios. Por exemplo, recentemente o estado da Bahia lançou um PA leite, né, para empreendimentos que possam fornecer produtos o leite, né, como PAA. Então, assim, é importante estar acompanhando, é importante deixar a documentação organizada, é importante saber bem o seu custo, para que na hora que chegar o edital, essa proposta que possa ser enviada, né, o preço que vai ser cobrado dos produtos, consiga de fato estar de acordo com a realidade onde o empreendimento vai estar inserido. Então é muito importante a gente estar acompanhando essas situações, essas rodadas. É muito importante que a gente verifique a documentação do empreendimento, as DAPs, né? A documentação constitutiva, como os estatutos, as atas de eleição e posse do empreendimento, né? Essa questão relacionada às certidões negativas também, que o empreendimento precisa deixar essas certidões atualizadas, né? Precisa verificar sempre com o contador esses vencimentos. Então todas essas questões aí são essenciais para que os empreendimentos consigam acessar. E aí principalmente acompanhar, né? Acompanhar essa demanda, verificar se de fato esse produto está com preço adequado ou não, né? Saber exatamente o seu custo de produção, para que aí essa possibilidade de acessar esse mercado seja mais viável, tá bom? Sobre os fornecedores do PAA. Quem são esses fornecedores? Agricultores e agricultoras familiares, assentados na reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né, e demais povos e comunidades tradicionais que possuam DAP, cooperativas e outras organizações que possuam DAP jurídica, né, desde que respeitado o limite por unidade familiar em caso do preço, né? Então, assim, importante perceber isso, porque principalmente associações cooperativas da economia solidária é o público prioritário desse programa, tá bom? Então, assim, não deixar esses programas serem detonados, você está sempre acompanhando, está sempre, né, participando, e é um programa essencial de acesso a mercado, tá bom? Desde já a gente agradece e espero que tenham gostado. Até mais. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.